Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Kniper, vamos falar sobre a Inter de Milão, que está na final da Champions League, superando o Milan nas duas partidas, 2-0 na ida e agora 1-0 na volta, diante de seu torcedor. Foram mais de 12,7 milhões de euros arrecadados em bilheteria só para essa partida, né? Eles se deram ao luxo de cobrar um ingresso mais caro, porque é a história. Podia ver a Inter voltando a uma final de Champions depois de 13 anos, desde aquela conquista com José Mourinho em 2010, após vencer o Bayern por 2-0 na final. A Inter de Milão não frequentava uma final de Champions League e agora está de volta contra todas as probabilidades, assim podemos dizer. Não digo tanto como nesse jogo, porque nunca dava para cravar um favorito. Acho que com a lesão do Rafael Leão, a Inter era ligeiramente favorita e jogou bem melhor as duas partidas. Agora, o time foi enfrentar os times portugueses, né? Enfrentou o Porto e o Benfica, né? Ambos os times rivais com melhores momentos, né? O Benfica nem se fale, né? Tava um dos times mais badalados, né? E foram os azarões que passaram nesse lado. Todo mundo imaginava a Napoli passando e passou o Milan, né? E a Inter de Milão superou o Benfica, e muito porque a defesa foi muito sólida, o Onaná estava fazendo uma Champions mágica e esse time cresceu nos momentos difíceis. E contra o Milan não deram muitas oportunidades para o rival, né? Fizeram 2-0 logo no início da partida de ida e sustentaram bem o resultado. E agora nesse jogo de volta, né, o Rafael Leão jogou muito no sacrifício, né? Dá para ver muito isso no jogo dele. O início de jogo é bom, né? Porque o início de jogo você tá com a energia lá em cima, né? As dores são menores, mas depois de muito esforço físico, o desempenho cai, né? E eles tiveram as chances para abrir o placar. O Brahim Dias, o Rafael Leão tiveram suas oportunidades, não aproveitaram. E é aquela história, né? Não aproveitaram e a Inter de Milão foi controlando o jogo, né? Foi levando em banho-maria. Foi um jogo, para muita gente, ruim, né? Eu vi muita gente criticando lá, falando, nossa, seria muito melhor se fosse Benfica e Napoli, né? O que eu não concordo, porque esses times pioraram, né? As pessoas têm que lembrar, o motivo para eles terem caído para essas respectivas equipes, né? Esses times pioraram, esses times estavam melhores lá no início da temporada, mas agora estão jogando aquém. O Porto quase alcançou o Benfica no campeonato português. E a gente tá vendo a Napoli perdendo pro Monza agora, não consegue ganhar da Udinese e da Salernitana. Então, assim, a Napoli claramente deu passos para trás. Não é a mesma equipe do início da temporada. Então, assim, é muito equívoco falar que seria melhor. Não tem como saber, entende? Né? Talvez fosse um jogo mais carismático no sentido do futebol que jogaram na temporada. Mas pelo contexto histórico, é Milan e Inter de Milão. Eu acho legal que esses times tenham voltado esse estágio da competição. Mas a gente sabia, né? Não é do mesmo jeito que era lá em 2007, entende? Né? Aqueles times que tinham lá uma qualidade absurda no elenco, né? A gente tinha lá o Milan com... acho que o Inzaghi, não sei se ele ainda estava naquela época, né? Mas tinha Seedorf, tinha Pirlo, tinha Kaká, tinha jogadores ali na zaga, né, como o Nesta, entende? Era um time muito melhor do que é atualmente, né? O time atual até tem suas boas peças, o lado esquerdo do Milan é legal, né? O Theo Hernandes, o Tonali e o Rafael Leão, mas é aquela história, né? Um time ainda tentando se reconstruir, tentando voltar para aquele estágio principal de competições europeias que hoje pertencem a times da Premier League, do Big Six inglês, e a clubes como o Real Madrid, né? Então, assim, fato é que a gente está vendo ali o campeonato italiano conseguindo dar seus passos para se recuperar, ter conseguido montar equipes cada vez mais legais, mas ao mesmo tempo ainda são times inferiores. A questão é, não dá para subestimar a Inter de Milão nessa final, né? Eu acho que a Inter de Milão tem peças interessantes, tem um baita meio-campo, mais uma vez o meio-campo foi muito bem, Mkhitaryan, que saiu até machucado, mas acho que volta para a final. A gente tem Barella, a gente também tem o Zalianoglu, que é uma ameaça incrível chutando de fora da área. A gente também tem assim um time com peças como o Lukaku, o Lautaro Martinez e o Dzeko, são jogadores que estão fazendo um excelente trabalho no ataque nessa segunda metade de temporada. De Marco e Dumfries cresceram de produção e até mesmo a zaga ali tem feito um trabalho bem decente, porque o declínio do Drevige, a lesão do Skriniar, poderia ser uma bomba na zaga e foi durante boa parte ali no meio da temporada, mas nesse final a Cherby e o Darmian estão dando conta do recado, né? E o goleiro é muito bom, né? Eu ouso dizer que o Onaná, por exemplo, é um goleiro melhor do que o Ederson, né? O Courtois aí já é um sarrafo mais alto, acho que o Courtois é o melhor goleiro da atualidade, mas fato é que a gente teve hoje uma partida que mostrou muito a Inter de Milão mais preparada para a partida. O meio-campo mais uma vez sobrou nessa disputa e a gente teve mais uma vez um Milan que tem muita ausência de protagonistas nesse ataque, né? Um problema na temporada inteira. Assim, tem o Rafael Leão, o Giroud é um jogador que faz bem o feijão com arroz, mas tirando eles, ninguém puxa a responsabilidade. Não é o Júnior Messias, não é o Brahim Dias,
não é o Saelemaekers, entende? Falta um meio atacante, falta um ponta pela direita para essa equipe. O centroavante também não seria ruim, né? Então, assim, faltam peças para esse time do Milan. O Milan é um time que pode mais. Tem, para mim, dos volantes para trás, é uma equipe fantástica ali. Tem Tonali, o Krunic, para mim, são bons volantes. Você tem ali jogadores como o Theo Hernandes, né? O Calabria vem fazendo um bom trabalho como lateral nessa temporada. E os zagueiros ali, Tomori, o Kalulu, são jogadores bons. E o Mike Nan é um ótimo goleiro. Mas a questão é, esse ataque do Milan não tem um cara que puxa a responsabilidade para ser artilheiro. Você não pode jogar tudo nas costas do Rafael Leão. Então, é aquela história, né? O Milan, ao meu ver, sofreu muito com a ausência de protagonistas nesse ataque, né? E as contratações, como a do De Ketelaere, deram errado. E hoje, assim, eles precisavam muito, né, de um ataque presente, deles conseguindo, assim, ameaçar muito a Inter de Milão. Só fizeram isso no início da partida. Eles tinham que fazer isso constantemente. E, ao meu ver, é o tipo de jogo assim que machuca bastante o torcedor, até porque não gosto amargo para a temporada. O time não tá indo para a próxima Champions no momento, né? Foi longe nessa, tava aí com um time que é um clássico, né? A Inter de Milão. A gente sabe que podiam ter feito algo melhor. E assim, agora o foco é total para tentar terminar no top 4, porque não tá nada garantido. E assim, Inter de Milão deve jogar na final um contra-ataque, num jogo de transição. Curioso para ver como o Simone Inzaghi vai arrumar esse time. Mas a verdade é, né? O Inzaghi que estava ameaçado de demissão, né? Todo mundo cavando a cova dele. Ele agora tá na final da Champions League, né? Imagine, ele campeão da Champions League antes do Conte, né? O Conte é melhor técnico do que ele, né? Mas é impressionante, né? A Inter de Milão conseguiu se recuperar no campeonato italiano, tá em terceiro agora. E assim, agora tá na final da Champions. Eu não cravo assim que, olha, o Manchester City e o Madrid com certeza vão ganhar, porque não tem como prever, entende? O futebol tem suas surpresas e não é um time de coitados, como eu disse. Eu já falei aqui, tem ótimos jogadores, tem um sistema que permite, assim, machucar essas equipes, principalmente no contra-ataque, tem armas para jogar em transição. Isso machuca das duas equipes que tendem a propor mais o jogo. Então, assim, curioso para ver o que vai acontecer. Ele pode não entrar como favorito, mas também não acho que entra como um café com leite qualquer. Se não tá na final da Champions à toa, né? Mas de qualquer maneira, é legal ver assim um time da grandiosidade da Inter, como é também um time da grandiosidade do Milan, voltando a disputar nesses estágios. Pode não ser tão frequente no momento, mas eu espero que se torne mais comum e que eles consigam montar equipes cada vez mais competitivas. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.